Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa disciplina de tolerância a falhas de software, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema bastante importante, bastante relevante em tolerância a falhas, que é o tema sobre modelo de falhas. Então, não basta nós termos requisitos ou propósitos abstratos, vagos, no momento de desenvolver um sistema. É necessário pensar de forma muito concreta, eu diria fazendo uma analogia aí, palpável, em termos de requisitos de software. Então, quando eu quero tolerar falhas de software, eu preciso conhecer exatamente a natureza de cada falha que o meu sistema precisa tolerar. Em outras palavras, elas precisam ser previsíveis. Não há uma imunidade absoluta, né, para tolerar todas as falhas possíveis e imaginadas, né? Isso aí seria prevenção de falhas, né? Então, tolerância a falhas eu assumo que o meu sistema vai falhar. Então, eu imagino a priori alguns cenários falhos para que eu possa preparar o sistema para tolerar essas falhas. Tá? Esse planejamento prévio dos tipos de falha, das naturezas das falhas que serão toleradas, é o que a gente chama de modelo de falhas. Então vamos a ele. Então, um modelo de falhas, né, nada mais é do que uma definição, né, das falhas que o meu sistema precisa tolerar, precisa estar preparado para. Então define e classifica as falhas, fornecendo uma base para análise de seus efeitos em potencial e para projetar sistemas capazes de tolerar certos tipos de falhas e continuar funcionando. Então a gente precisa conhecer o domínio para ter uma ideia das falhas que podem acontecer naquele domínio e as falhas em particular que desejam ser toleradas, né, que o sistema tem que estar preparado para elas. Então, só recapitulando, né, lembrando daquele ciclo falha, erro, defeito, né? Então, a falha é a origem de tudo, né, que causa um estado de erro, e quando esse estado de erro, digamos assim, é perceptível, né, para o usuário, ele é chamado de defeito, porque quando o sistema não consegue tratar adequadamente um erro, o sistema não cumpre o que foi especificado e acaba sendo defeituoso. Então, a gente vai ver que a ocorrência de falhas, né, podem acontecer tanto em termos de processos do sistema quanto em canais de comunicação. Nós sabemos disso. Quando eu me refiro a processos de sistema, entenda, por exemplo, falhas lógicas, bugs no software, né? No processo de execução da lógica do negócio. Então, é possível introduzir falhas no próprio programa? Claro, são essas, inclusive, principalmente, que estamos interessados aqui nessa disciplina. Mas também é possível interferir no funcionamento do software a partir de outras falhas externas, como, por exemplo, canais de comunicação, falha na rede elétrica e etc. Tá? Então, temos que pensar em todas elas no nosso modelo de falhas. Então, a tolerância a falhas, só recapitulando um pouco, né, nunca é demais frisar, né, é a propriedade de um sistema que lhe permite recuperar da existência de falhas sem introduzir comportamentos incorretos. Então, um sistema, quando uma falha é ativada, quando ele executa, né, pensando em software, um bloco de software falho, né, com um bug, a gente diz que o sistema, para ser tolerante a falhas, para tolerar aquela falha, ele tem que compensar de alguma maneira para que a falha seja mascarada. Essa é a nomenclatura utilizada. Então, um sistema desse tipo pode mascarar as falhas e continuar a operar, continuar a funcionar. Ou pode parar e voltar mais tarde, né, após uma reparação. Então, quando o sistema para de funcionar ao detectar uma falha, isso aí também é uma propriedade tolerante a falhas. Tá? Então, é preferível muitas vezes que ele não funcione do que ele funcione
de forma errada, tá? Então há diferentes preocupações ou diferentes níveis, né, de tratamento que a gente pode dar a um estado errôneo do sistema, né? Na melhor das hipóteses, vai mascarar totalmente e o sistema vai continuar se comportando, né, como se não tivesse aquela falha. Uma propriedade que nós podemos dizer em termos de requisitos de qualidade, né, é a disponibilidade. Então a disponibilidade ela é importante em um sistema de software, principalmente em sistemas com criticidade, né, de tempo, né? Então a gente diz que um sistema disponível, né, um sistema altamente disponível é aquele que está em execução o máximo de tempo possível, não está offline. Então a disponibilidade mede a fração de tempo em que um serviço está operando, está em execução de forma correta, isto é, de acordo com a sua especificação. Então, para um sistema ser altamente disponível, ou highly available, né, se for usar uma nomenclatura em inglês, deve combinar um número de falhas pequeno com um período de recuperação de falhas também, né, aceitável. Então, quando o sistema detecta falha, ele pode demandar um tempo para se recuperar. Quando ele detecta, um estado de erro, pode demandar um tempo para o sistema se recuperar. Então, esse tempo, esse atraso na execução também interfere na disponibilidade do sistema. Ah, mas foi uma fração de segundos. Então, ele teve um impacto pequeno, mas pode ser alguns minutos, pode eventualmente, né, ser até mais tempo, dependendo do que seja necessário, eventualmente até uma ação manual de reset do servidor pode ser necessária nesse caso, né? Um outro requisito de qualidade muito importante para nós é a confiabilidade, né? A confiabilidade que diz respeito ao funcionamento correto do sistema, né? O funcionamento adequado ou de forma consistente com a especificação do sistema. Então, a confiabilidade ela pode ser medida também de acordo com o tempo que o sistema está funcionando corretamente, né? Qual o percentual de tempo que o sistema está funcionando corretamente e qual o percentual de tempo que o sistema executou de forma errada, né? Então, há uma confiabilidade crítica que não tolera funcionamento errado, claro, mas há também como medir e garantir, por exemplo, o solicitar que o sistema funcione corretamente, pelo menos em uma determinada porcentagem do seu tempo de execução, tá? Então, a confiabilidade mede o tempo desde o instante inicial até a primeira falha, né? Isto é, o tempo em que um sistema funciona corretamente sem falhas, né? Um sistema que falha com grande frequência e recupere rapidamente tem baixa confiabilidade, mas tem alta disponibilidade. Então, se eu tenho muita ocorrência de falha, o sistema não é confiável, né? Isso aí é o que a gente imagina, né? Já é meio que intuitivo. Mas, se a recuperação desse bug é rápido, se a assistência, quer seja humana para corrigir o bug, quer seja automática, né, é ágil, então a disponibilidade é alta, mas a confiabilidade já foi prejudicada pela ocorrência do bug, né? Pontualidade, esse sim é um requisito mais ligado a desempenho, né? Então, em sistemas de tempo real, é a garantia de que o sistema é capaz de obedecer a constrangimentos temporais, isto é, a capacidade que o sistema tem de garantir limites para o tempo que as diferentes ações levam a executar. Então, se eu tenho uma certa funcionalidade no meu software e durante a especificação dos requisitos dessa funcionalidade foram definidos limiares de tempo, né? Então, olha, essa funcionalidade tem que executar em até x milissegundos, x nanosegundos ou até x segundos, que seja. Mas uma vez que eu defino um limiar de tempo e o sistema é capaz de obedecer a essa restrição não funcional, é uma restrição de qualidade, então a gente diz que o sistema tem requisito de pontualidade, tá? É um requisito também não funcional, dessa vez ligado mais ao tempo de execução.
né? Em termos de modelo de falhas, toda falha que nós iremos tolerar, ela pode ser classificada, né? Essa classificação, né, pode ser uma falha por omissão. O que é uma falha por omissão? É algo que você solicitou e de alguma maneira não chegou. Ou não chegou do lado de quem deveria executar. Digamos que eu gostaria de solicitar o cadastro de alguém no banco de dados. Então, uma falha poderia acontecer de forma a essa requisição de cadastro no banco não chegar no componente responsável por esse cadastro, né? Eu solicitei um cadastro, mas por alguma razão, no meio do caminho, essa mensagem se perdeu e não chegou do outro lado. Então foi uma omissão de envio. Mas também há a possibilidade de ser uma omissão da resposta, né? Então eu solicitei o cadastro foi realizado, mas o servidor, quando me enviou um OK, né, de cadastro realizado com sucesso, essa mensagem de retorno não chegou até mim. Não deixa de ser uma omissão. Então, falhas por omissão, a gente vai ver daqui a pouco, né? Normalmente elas são causadas por problemas de comunicação, tá? Mas é uma classificação possível para as nossas falhas. Outra possibilidade são as falhas arbitrárias, também conhecidas como falhas bizantinas. Não sei se vocês já ouviram falar nessa classificação, né? Falhas arbitrárias ou falhas bizantinas, aquelas falhas imprevisíveis, né? Que ora acontece, ora não, é um caos, digamos assim, né? Então elas são arbitrárias. O sistema, eu tentei rodar, funcionou. Tentei de novo com o mesmo cenário de execução, não funcionou. Quando eu tentei uma terceira vez, voltou a funcionar e o negócio fica meio arbitrário, né? O que a gente chama de falhas bizantinas, né? Falhas de tempo. Então, falhas de tempo é aquela falha normalmente ligada a atraso na execução, né? Então, o sistema funcionou, retornou, mas não cumpriu um contrato de pontualidade. Então, a gente diz que é uma falha temporal, uma falha de tempo. Joia? Então, falhas de resposta são falhas, né, normalmente ligadas à confiabilidade do sistema, né? Há uma resposta errada. Então, uma falha de resposta pode ser, por exemplo, no valor que deveria ser respondido, no nosso caso, né? Por exemplo, do sistema de limite de empréstimo. Olha, foi executada a funcionalidade de limite, mas foi concedido um valor errado, né? Então, foi uma falha de resposta, né? Foi um bug, né, causada por um bug no código, por exemplo, né? Mas houve uma efetivação da funcionalidade com um valor errado, né? Então, uma falha de resposta por um valor errado ou por um efeito no estado do sistema errado, né? Então, eu posso não necessariamente efetivar, né, de uma maneira errada a minha concessão de empréstimo com um valor errado, mas eu poderia, né, por um outro bug, afetar o estado em um local que não deveria ter sido afetado. Por exemplo, suspender o cliente que faz empréstimo. Quem faz empréstimo fica suspenso do banco. Nada a ver com a funcionalidade, né? Foi uma transição de estado inadequada, né, que não era prevista na especificação da funcionalidade. E falhas por queda, por indisponibilidade, digamos assim, do serviço. Tá? Então, falhas de omissão e falhas arbitrárias, elas podem ser classificadas como falha e para, né? A fail stop, né? A falha fail stop quer dizer que o processo para e permanece parado depois que acontece o bug. Quando acontece o bug, trava tudo, tela azul, né? Então, o processo permanece parado, né? Porém, quando acontece a falha e para, o sistema ele continua aceitando requisições, né? E isso faz com que possa ser possível, digamos assim, seja possível detectar esse estado que o sistema está parado, tá? Então o sistema continua respondendo de certa forma e avisa que está parado, né? Agora há também uma crash failure, então uma falha de defeito, né? Uma falha de travamento total, de crash, né? Aí sim a tela azul, né? É um subtipo de falha e para,
né? O sistema também para permanentemente. Só que não é possível detectar porque o sistema simplesmente trava, né? A não ser por timeout, né? Então você tem uma detecção que o sistema parou de vez, né, mais dificultosa, né? É possível por timeout, mas não é uma detecção que o próprio sistema responde que está parado, né? Há também a falha por omissão, que normalmente é o canal de comunicação, né? Então, uma falha por omissão diz respeito a uma mensagem, né? Uma mensagem no buffer ou no canal de comunicação, seja rede, seja, né, um barramento, né, mais ágil do que uma rede de dados, por exemplo. Tá? Mas normalmente acontece quando o sistema está distribuído, né? E aí pode ser uma omissão de envio ou uma omissão de recepção. E a falha bizantina pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um bug no código, né, que é o que a gente está chamando aí de processo, pode ser canal de comunicação, pode ser o que for, né? Então, falha bizantina é aquela falha mais temida, a falha arbitrária. Falhas de tempo, pode ser uma falha de clock, né, uma falha de, digamos assim, ajuste do relógio, né? O relógio local do processo excede os limites, né? Então é um problema de ajuste desse relógio, né, em relação ao tempo real e ao tempo do computador, ou o tempo estimado, uma estimativa incorreta de tempo, em outras palavras. E há a falha efetivamente de performance, né? A falha de performance que pode ser causada por um delay na comunicação, por exemplo, no canal de comunicação, né? A internet está lenta e aí o sistema todo foi influenciado ou impactado por essa lentidão. E pode ser também uma lentidão do algoritmo, uma falha de performance decorrente do processo, né? Então é necessário especificar essa falha, né? Qual falha se quer tolerar? Não, eu quero tolerar falha de performance por lentidão do canal. Pronto, então você vai se preocupar em canal de comunicação redundante, seja lá, ou um canal confiável, extremamente ágil, né? Então você define o seu modelo de falhas e por isso que é importante classificar a falha, né, quando a gente está definindo o nosso modelo de falhas, né? Em termos de tipo, a falha ela pode ser classificada nesses 3 tipos, né? Pode ser considerada uma falha transiente. Uma falha transiente ela é aquela falha que ocorre uma vez, né? É muito comum acontecer em alguns servidores web, né? Diz, rapaz, olha, toda vez a primeira requisição, depois que eu reinicio o servidor, a primeira requisição lança uma exceção no Tomcat. Aí a partir da segunda funciona. Pronto, é uma falha transiente. Então ela ocorre uma vez e depois some, desaparece. Se a operação for repetida, a falha não acontece novamente. Então o que é recomendado nesses casos? Olha, engatilhar. Sempre que reiniciar o servidor, você faz a primeira requisição de cara para ele falhar, porque sabe que a partir da segunda vai funcionar, né? É uma estratégia. E tem também aquela falha intermitente, que fica indo e voltando, né? Ela ocorre e desaparece por conta própria, parece até que tem vida própria, né? Tem vontade própria. Então ela é difícil de diagnosticar e de reproduzir, que a gente sabe que quando a gente vai querer corrigir o bug depois, a gente precisa reproduzir o problema para testar, né? Então é uma falha difícil. Dependendo dessa intermitência, né, é possível identificar um padrão de intermitência, né, e até conseguir, né, mais facilmente diagnosticar, né, identificar. E tem aquela falha permanente, né, que ela continua a existir até que você conserte o bug, né, aquele famoso bug cruel mesmo, né, bug grave, que sempre que o código passa por ali, capota, né? Normalmente é um problema processual, é um problema no código, né, na lógica, né? Ou simplesmente um problema grave na comunicação, caiu a rede de vez. Então é um problema também falha permanente, nesse caso de link, né, de comunicação. Então a falha pode ser transiente, intermitente ou permanente, né? Indo para as técnicas de mascaramento, né, de falhas. Normalmente, mascaramento de falhas envolve redundância. Se eu tenho algo que falhou,
eu preciso compensar com outra coisa, né? Então essa outra coisa é algo redundante na minha arquitetura, quer seja um código redundante, uma lógica redundante, quer seja uma redundância física, né? Um link de comunicação, por exemplo, tá? Então a redundância da informação, ela pode sim ser uma técnica utilizada, por exemplo, para detectar violação de integridade dos dados. Tá? Então você tem um link de comunicação muito sujeito à interferência eletromagnética, por exemplo. Né? Você tem cabos sujeitos à interferência eletromagnética, onde vai comunicar os seus dados, vai transmitir seus dados, e você pode acrescentar bits extras para verificação da integridade. Né? Então você acrescenta bits adicionais, né, que são gerados a partir dos dados, e uma vez que chegou do outro lado, você gera novamente esses bits e compara com o que foi transmitido. Se houver diferença, houve algum problema na transmissão, a gente não sabe qual, já detecta, né, problemas de inconsistência na informação. Redundância de tempo. Redundância de tempo, ela pode ser utilizada para falhas de omissão, por exemplo. Né? Uma ação, ela é realizada, aí você pode, por exemplo, esperar um tempo e tentar novamente. Então, dependendo da classificação da falha, dependendo do tipo da falha, principalmente se for uma falha transiente, né, algumas intermitentes também, mas principalmente sendo uma falha transiente, você pode usar redundância de tempo, né, para esperar e tentar novamente. Né? Então, é uma estratégia, só que você precisou de um tempo extra. Então, é uma redundância de tempo, um segundo tempo, né, uma segunda tentativa. E a redundância também pode ser física, né, onde a gente tem redundância de componentes físicos. Então, o meu sistema está alocado em 2 servidores, porque eu quero aumentar a escalabilidade, ou eu quero aumentar a disponibilidade. Se eu quero aumentar a escalabilidade, eu vou usar os 2 ao mesmo tempo, distribuindo carga entre eles. Se eu quero aumentar, por exemplo, a disponibilidade, eu posso usar um deles enquanto ele estiver disponível. Caiu, eu chaveio para o outro. Então, é redundância física. Né? Os meus componentes estão em 2 locais físicos, né, diferentes. Posso ter redundância física também na comunicação, 2 links de internet. Um servidor só, mas 2 links de internet, porque no meu modelo de falhas, a falha que eu estou tolerando aí é uma falha de comunicação, falha de link, falha de internet. Né? A redundância também pode ser lógica para falhas de resposta. Então, falhas de resposta, entenda como as falhas decorrentes de erros no programa, erros no algoritmo, digamos assim, né? Quer seja para uma transição de estado indevida, né? Como aquele exemplo que eu coloquei, que o cliente ficou suspenso após ser concedido um empréstimo a ele, né? De forma errada, e que não era para ser suspenso, ou então o valor do empréstimo foi indevido, né? Foi incorreto. Então, falhas dessa natureza, falhas na execução propriamente dita, né, lógica do código, né, falhas de resposta, então é necessário ter uma redundância lógica para detectar e eventualmente tolerar as falhas. Né? Então, as estratégias de tolerância a falhas, né, podem ser várias, como nós vimos, sempre ligado à redundância. Então, para falhas transientes e algumas intermitentes, dependendo se for uma intermitência rara, né, com uma falha de tempos em tempos, então não custa nada você tentar de novo. Né? A chance de você conseguir num retry, na segunda tentativa, pode ser alta, né, e mascarar na grande maioria dos casos, se não em todos. Falhas de comunicação, aí você pode apelar para uma redundância de comunicação, que não deixa de ser uma redundância física, ou você pode apelar também para uma comunicação confiável. Quando a gente assume uma fault assumption, né? A gente vai assumir que esse canal de comunicação é perfeito, é confiável. Então você vai assumir isso no seu modelo de falhas. Você vai catalogar, olha, eu estou tolerando falha de comunicação porque eu utilizo uma comunicação confiável. Né? Pronto. E aí você precisa ter um rigor na escolha desse meio de comunicação. Né? Falhas físicas. Trabalha-se com redundância física. Por exemplo, eu vou assumir que o
servidor vai ficar indisponível porque falta energia, então eu tenho que ter uma redundância física, ou um gerador, ou um segundo servidor em outro local, seja lá o que for, né? O que for mais viável. Falhas lógicas, falhas no meu código, no meu algoritmo, redundância lógica. Mais de uma versão do código, como nós já vimos e iremos exercitar, e ver um pouco mais e exercitar essa semana, tá? Então é isso que a gente tem para apresentar, né, sobre modelos de falhas. Esse é o principal assunto do ponto de vista conceitual da semana, mas a gente vai ver que iremos abordá-lo de uma maneira bem prática. Tá joia? Valeu, até a próxima, pessoal.